Hoje a gente vai pintar essa miniatura incrível lá da Forja da Raposa. Vou deixar o Instagram deles rodando aqui para vocês poderem ver. As miniaturas que eles costumam fazer lá são miniaturas de resina, muito bem detalhadas. E essa é a terceira miniatura deles que eu tô pintando. Já tem a miniatura da Lilith aí no canal, se vocês querem ver. Vou deixar uma fotinha também. Mas hoje, aqui no canal Um Pouco Sobre Tudo, vamos pintar Kurama. Essa miniatura vai ser um presente de Natal do Isaac. Tá meio atrasado esse vídeo, né? Mas enfim, no Natal muitas coisas aconteceram, a gente estava de mudança e a gente foi para uma chácara para passar o Natal, então foi bem corrido. Só consegui parar agora mesmo pra poder montar o vídeo para vocês. Gravar, ele foi gravado lá em dezembro. Mas enfim, aí o que vocês estão vendo que eu tô fazendo, essa miniatura no momento ela só tá passada a resina. Eu tô tirando algumas rebarbinhas que ficaram da impressão, só pra ficar perfeita na pintura, porque senão ela aparece na pintura. E eu tô usando um estilete pra isso, é próprio de miniatura mesmo esse estilete. E agora eu vou começar a pintar a base em si. Eu vou fazer umas misturas aqui, nesse momento, pra poder pintar essa base da cor que tá. Vocês estão vendo aqui que tem um celular aberto? Eu vou usar essa imagem de referência pra poder pintar. Já digo logo de cara, não vai ficar igual, porque eu não tinha todas as cores, então eu tive que fazer um improviso ali no meio. Mas nesse momento aí eu vou usar esse pincel um pouco mais grosso, só pra poder pintar a base. Porque eu vou passar uma cor por inteira e como vocês estão vendo, tô passando preto por inteiro nessa base gigante. Tudo bem que a base da Lilith era maior, né, gente? Mas como vocês sabem, eu gosto de deixar uma base aí bem detalhada, com muita característica. E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de mexer nas bases. Ah, é um problema, né? Enfim, eu passo muito tempo pintando base. E aí eu pintei essa base aí com inteiro preto, pra dar o fundo. Agora eu vou misturar o preto com essa tinta metálica prata um pouquinho mais escura. E aí eu vou fazer uma misturinha de novo aí, ó, como vocês estão vendo. Eu tô usando uma paleta molhada que eu fiz vendo um vídeo do Átila. Vou deixar a descrição aqui no vídeo de uma entrevista que eu fiz com ele, caso vocês queiram ver. E lá ele ensina como que faz a paleta molhada e ela é um recurso muito útil pra gente pintar miniatura, pra deixar a tinta molhada. Então eu só pinto miniaturas desse jeito. E aí, como vocês podem ver agora, eu já peguei uma tinta metálica prata um pouquinho mais claro. Agora sim, pra dar a cara de pedra mesmo, né? Porque isso daí é uma pedra, na verdade. Então eu fui passando as duas tintas anteriores de fundo e agora essa prata misturada aí é pra dar mesmo o efeito de pedra, como vocês vão ver como ficou. Agora, gente, vocês estão vendo ali que tem uma cor meio rosada, meio salmão ali na minha paleta? Eu montei essa cor porque eu não tinha a cor real que tá na minha imagem de base da planta. Então eu tive que fazer um improviso. Então essa planta vai ser fonte da minha cabeça. Essa pintura não vai estar igual à pintura da foto. No final eu vou colocar a imagem de base e como ficou pra vocês verem. Mas já vou deixando claro aqui que não vai ficar igual. Quem viu aí a miniatura do Hollow Knight viu que ficou bem parecido, ficou praticamente igual. Mas essa não vai ficar porque eu não tinha as cores. Então tive que fazer uma adaptação aí. Não tinha tempo também naquele momento para comprar as cores. Faltava tipo uns 3 dias pro Natal. E como a gente foi pra chácara, né? Eu precisava levar pintado, não tinha como eu pintar lá. Então eu fiz uma adaptação aí, como vocês estão vendo. Ela ficou um pouco mais clara. A imagem de base que eu usei é uma imagem mais escura. Da pintura mais escura, né? E é um pouco mais viva também a pintura lá, porque parece que é uma pintura... Quando vocês verem a imagem de base, vocês vão ver, parece que é uma pintura que brilha. Essa minha é uma tinta normal. Eu não sei se lá foi só o efeito da foto, mas enfim. Aí vocês estão vendo que ficou meio que um salmão. E aí eu passei uma segunda mão nas duas partes da flor, pra ficar bem uniforme, bem bonitinho.
E agora eu fiz uma outra mistura. Eu peguei essas duas cores aí, ó, pra poder fazer uma mistura pra ficar mais clara, pra fazer sombreados nessa planta. Como vocês podem ver, ela tem alguns detalhes aí na impressão, né? Então é esses detalhes que eu quero realçar agora com essa cor diferenciada. Então eu fui, como a imagem de base ela pega um roxo mais vivo, eu tentei pegar essa cor como se fosse mais um roxo para lembrar a imagem de base, mas como eu disse, vai ficar diferente. E aí eu fui passando o pincel meio deitado, como vocês estão vendo aí, é só para ele pegar mesmo essas partes mais salientes da impressão, para que possa dar esses detalhes. E aí no meio da pintura eu resolvi pintar também só os espinhos, para parecer que os espinhos são bem diferenciados aí. Então, como vocês podem ver, os espinhos eu pintei também, só eles. E a base eu fiz só umas sombras assim meio por cima, para ficar uns detalhes mesmo na pintura e a pintura não ficar uniforme, tudo de uma cor só, para dar um efeito de sombra, um efeito de transição de cores. Ah, pra variar eu quebrei uma parte ali, né, gente? Aí você não quebra a miniatura, não sou eu, né? É sempre assim. Fiz a mesma coisa aí com a outra parte, aí teve um momento que eu precisei trocar o meu pincel, pegar um pincel mais fino que esse daí, porque nesse momento eu vou fazer uma nova mistura. Eu peguei a tinta azul e vou misturar com a tinta que eu tava passando anteriormente para fazer a sombra, e agora essa daí vai dar uma diferença entre os detalhes que tem na impressão, porque tem uns detalhes ali que são bem marcantes, e eu quero deixar ainda mais marcante esses detalhes. Então o que eu vou fazer? Fiz uma mistura ali, ó, que vocês viram que ficou mais puxado pro tom de azul, e aí eu vou passando nos vãozinhos que tem da impressão. Mas eu fiz isso mais perto da boca da planta, porque é onde tinha essas marcas na impressão mais aparentes, para ficar bem diferenciada essa parte da boca, para dizer ali que tinha um detalhe a mais. Agora, ó, eu peguei mais duas cores diferentes para poder fazer a boca dela, a parte de dentro, né, da planta. E como vocês estão vendo aí, eu fiz essa misturinha. Eu vou pegar uma terceira cor daqui a pouco, que é esse laranja. Vou misturar ali também para dar um verde, esse tom de verde diferenciado que vai dar assim que eu misturar esse laranja, vocês vão ver. Porque eu tava olhando a imagem de base e era aí essa cor que a imagem estava pedindo. E aí eu fiz isso, ó, passei na parte de dentro da planta, toda essa parte de dentro aí, inclusive da parte que eu quebrei. Mas aí eu passei toda nessa parte aí, ó, ficou um verde meio envelhecido, era exatamente o tom que eu queria chegar. E eu acho que casou bem com as cores que eu tive que improvisar ali, acho que ficou legal. Segundo o Isaac, ele gostou da pintura, então tá tudo bem. Aí eu fiz isso, fui passando a pintura aí em todas essas partes, como vocês estão vendo.
Agora, eu não fiz nada demais, é um vermelho, uma cor simples de vermelha que eu peguei pra poder passar dentro da boca mesmo, pra fazer o efeito do vermelho da boca, sabe? Então é só isso, eu vou passar ela na parte de dentro, tanto da flor quanto daquela parte da cabeça mesmo, que fica na outra ponta da flor, que é esse pedaço aí, ó. Como vocês podem ver, conforme eu fui pintando, fui dando algumas manchinhas nas cores que já estavam certas, né, na pintura que já estava finalizada. E aí eu acabei retocando essas pinturas sem mostrar pra vocês, mas vocês estão vendo que tem umas marquinhas e no final não vai ter porque eu retoquei. Agora eu só peguei o branco pra fazer os dentes da planta, né, e vocês vão ver que na hora que passar o branco vai dar um realce muito grande, eu achei muito legal. O realce que a gente vai vendo que dá. Porque agora com a junção de todas as cores, a gente vai vendo exatamente o formato da planta, né? Então fica muito legal. Aí eu já tava retocando, ó, a parte do verde com pincel fino. Ah, sujei essa parte também, eu tive que repintar. Aí, ó, a parte dessa boca aí, olha como aparece os dentes, como vem. Olha lá como vem. Foi até gratificante pintar essa parte, porque apareceu muito, ficou muito legal. Olha aí como é que ficou o resultado final. Muito legal. Na verdade, agora eu terminei, né, a parte da base. Tirando a parte ali que tá quebrada, né, mas enfim. Tá terminada a parte da base. Tô mostrando pra vocês aí o resultado final. Eu não mostrei a pedra em si, porque a pedra vocês já viram como é que ficou. Agora, a gente vai começar a pintar o Kurama mesmo, o corpinho dele. E nessa parte aí, gente, vocês vão ver que eu dei um pulo gigante na evolução da pintura, porque o meu tempo estava acabando. E querendo ou não gravar, a gente consome um tempo a mais. Então eu pintei a roupa dele aí com vocês, pra vocês poderem ver essa transição de cores, porque como o meu prime ele é cinza, o branco da roupa do Kurama, a imagem que eu peguei de base, tava mostrando que o branco ele tava muito nítido, não tinha o sombreamento dele, mas ele não era um branco manchado, sabe? Então eu passei, se eu não me engano, foram 2 ou 3 mãos de branco pra que ficasse bem, bem branquinho, sem dar nenhum fundo do prime por baixo. E aí vocês vão ver a diferença. Tá vendo que com essa primeira mão tem uma sombra que fica? Na hora que eu passar as demais mãos, vocês vão ver como dá a diferença. Comecei inicialmente com um pincel mais grosso, nesse momento eu troquei para um pincel mais fino também para fazer as partes mais estreitas.
Olha como já tá dando diferença nessa segunda mão. Já muda bastante, né? Se eu estivesse fazendo com um aerógrafo, a pintura ia ficar muito mais uniforme, né? Sem esses traços do pincel que passa e fica. Mas o aerógrafo ainda é uma coisa para se pensar. Aí vocês estão vendo que eu já dei uma guinada na pintura, né? Eu tô mexendo nos olhos aí, enquanto vocês vão ver a minha briga com esses olhos, porque eu refiz eles, desmanchei e refiz acho que umas 7, 8 vezes. Mas enfim, como vocês estão vendo, eu tô usando uma caneta pra me auxiliar pra fazer os olhos, porque os olhos do Kurama, na imagem de base, eles têm um contorno preto em volta. Eu tentei fazer isso com pincel, não deu certo, porque eu pensei em passar o preto por baixo, depois eu fazia o fundo branco e fazia a bolinha dos olhos, mas não deu certo não. Aí eu fui com a caneta e acabou dando certo, mas vocês estão vendo aí que eu tive que desmanchar várias vezes ali o olho direito, porque foi um parto pra fazer esse olho pra ficar igual ao outro. Um sai, entendeu? O problema é o outro sair igual. Mas aí na roupa dele e no cabelo, deixa eu contar pra vocês como é que foi feita aí. A roupa eu fiz uma misturinha de cinza pra poder passar na parte branca pra dar as sombras, porque a roupa dele tem bastante sombra, então eu passei em todas essas partes que vocês estão vendo de cinza, é um cinza que eu tenho, um cinza quase branco, e aí eu passei pra dar essas sombras na roupa dele, né? E na pele eu fiz um tom de pele normal e só passei, misturei o tom de pele com um pouquinho de marrom pra ele ficar um pouquinho mais escuro pra fazer o sombreamento da pele, como vocês estão vendo aí no braço, que tem algumas sombras. E as unhas dele são brancas, então eu pintei a pontinha dos dedos dele pra ficar com o formato certo, a cor certa. E o cabelo eu usei basicamente o fundo é o mesmo cinza que eu usei de sombra na roupa, mas aí depois eu passei um cinza mais escuro pra fazer um sombreamento ao contrário nele. E aí o cabelo e a cauda ficou desse jeito. A cauda eu resolvi fazer um sombreado mais marcado. Mas foi isso, esse é o resultado final. E como vocês estão vendo agora, eu vou passar o verniz pra finalizar a mesma peça. E esse verniz eu vou passar aí, ó, vou tentar passar nela por inteira e vou deixar secar. Eu não vou mexer nessa miniatura aí. Eu passei de noite, se eu não me engano, mas eu vou ficar assim, um período de umas 8 horas sem mexer nessa miniatura para ela secar bem certinho por inteiro, para depois eu poder dar pro Isaac. E esse foi o resultado final do Kurama. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado, que tenham me acompanhado. Semana que vem tem mais um vídeo de pintura e vou fazer uma enquete lá no meu Instagram para ver se vocês descobrem qual vai ser a próxima pintura. E olha como ficou legal a cor da planta e as cores que eu usei para mesclar. Eu gostei, ficou diferente da foto de imagem que vocês vão ver a seguir, mas eu gostei muito, gente. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like chique e o Kurama manda um beijo para vocês, hein? Eu fico por aqui, tchau!